Careca de Saber, com Leandro Carnal. Querido Leandro Carnal, bom dia para você. Uma alegria sempre conversar com o Leandro Carnal aqui, todas as terças-feiras aqui na Band News FM, Careca de Saber. O Leandro vai conversar hoje conosco sobre esta crise no governo deflagrada aí pelas denúncias envolvendo o poderosíssimo secretário-geral da Presidência da República, Gedel Vieira Salvador Lima. Bom dia, Carnal. Bom dia, Boechat. Bom dia a todos os ouvintes do Band News. E aí, o que você está enxergando, além da nuvem espessa que está se formando em torno desse assunto? A denúncia do ministro da Cultura, bombástica, incomum, né? Um pedido de demissão motivado por algo do gênero, não é muito parte da rotina, né, histórica da esplanada dos ministérios. Quais são os efeitos desse episódio, enfim, no ambiente político, junto à opinião pública? Como é que você está projetando aí a possibilidade de algum desdobramento? Eu estou com saudades, Boechat, de um momento em que a gente tivesse uma semana de tranquilidade política. Eu estou com saudades de marasmo, melancolia de continuidade. Eu estou com aquele anelo por um mundo que não tem uma bomba a cada dia que eu abro a internet ou que eu abro o jornal. Eu sei que notícias são boas para a área do jornalismo, mas como historiador já estou pensando como classificar isso no futuro, como fazer história sobre tudo isso. Nenhum governante, ninguém, eu que contrato pessoas, você, ninguém controla inteiramente a vida dos seus subordinados. As coisas acontecem, mas na minha visão, no momento que um subordinado meu está sob investigação, a primeira coisa a fazer é afastá-lo e proceder à investigação. Exatamente como fez o presidente Itamar Franco com um dos seus ministros. Henrique Argrives. Exatamente. E afasta, investiga e ele volta reforçado. Deixar um ministro sangrando em público, deixar esse cargo, são os dois cargos, a Casa Civil e a Secretaria da Presidência, que aparentemente enterraram uma caveira debaixo da cadeira desses cargos, porque são sempre, sim, sobre o ministro pesa uma gravíssima acusação de favorecimento pessoal, de fazer aquilo que a política brasileira faz há séculos, que é usar o Estado para interesses pessoais. Ele é inocente, ele é culpado, quem vai determinar isso é a investigação. Mas imediatamente ele deve ser afastado para que ele possa voltar triunfante em caso de inocência, ou então não trazer para dentro do Palácio do Planalto essa mancha. Eu lembrava há anos, e as pessoas me acusavam de ser partidário, que eu seria feliz se a corrupção fosse exclusiva de um partido. Eu seria uma pessoa muito feliz se eu identificasse que toda a corrupção do Brasil está num partido, numa pessoa. Ela é uma prática política endêmica. Corrupção existe no mundo inteiro, inclusive no Japão, que prima pela ética. Mas lá ela é um acidente. Aqui ela é uma estrutura orgânica e endêmica. É isso que nós não conseguimos mudar. Quer dizer, esse ministro, se for declarado culpado, esse secretário, não entendeu ainda a nova fase da política brasileira. Continuam fazendo, o cachimbo deforma a boca. Eles não conseguem mudar o hábito, né? E o Ministério Itamar, que foi acusado de pouca diversidade por não ter mulheres, perde o único ministro assumidamente homossexual, ou seja, fica ainda menos representativo da diversidade brasileira. O único ponto da modernidade do Ministério se retira nesse momento. Você disse o Ministério Itamar, não o Ministério Temer. O Ministério Temer atual perdeu exatamente ser o único ministro de diversidade, não o ministro da Cultura, que assumidamente era homossexual. Agora ficou um ministério ainda mais limitado nessa representação. Mas isso é de menor importância nesse caso. Nesse caso, o fundamental é que se afaste o acusado e se investigue. É assim que procede, se você quer que a crise não chegue ao seu colo. Bom, é importante lembrar, querido Carnal, o seguinte: o caso Argrives é relembrado sempre que se trata de assuntos do gênero, né? Como é possível, dentro de uma equipe presidencial no mais alto escalão,
proceder-se uma conduta preventiva diante de uma denúncia que potencialmente possa conduzir a uma conclusão de culpa. Isso é tão impressionante, tão mais impressionante quando nos recordamos que esse episódio é de 1993. E é o único do gênero na história do Brasil, até onde a memória republicana alcança. Quer dizer, antes dele não há registro de outro do gênero e depois dele não houve nenhum outro do gênero. Os presidentes os presidentes definitivamente preferem manter os auxiliares colocados sob suspeita a qualquer custo, como está acontecendo agora em relação a Gedel Vieira Lima e tantos outros do governo Fernando Henrique, no governo Dilma, no governo Lula. Os ministros eram apontados. No governo Dilma ela andou demitindo alguns, mas eram casos escandalosos demais, conclusivos demais para que ela os mantivesse. Nessa hipótese da suspeita, que é a que paira agora sobre Gedel, para admitir essa palavra nesse caso, a ação preventiva que você está defendendo, relembrando o caso Argrives, mostra o quanto a cultura política do Brasil é maluca, porque um caso de 93 ainda nos serve de referência, né? No caso, lembrando uma história atribuída a Franklin Delano Roosevelt, famoso pela preocupação contra a corrupção durante o New Deal, quando disseram que um determinado ditador da América Central era um homem sem caráter, a expressão não era exatamente essa, era um FDP. Ele disse, sim, mas é o nosso FDP, ou seja, ele representa os nossos interesses. O ministro pode ser acusado de nepotismo, pode ser acusado de influência, de venalidade, mas é o nosso FDP, né? Quer dizer, isso ele serve exatamente por isso, né? E isso é ruim, isso é perigoso. Realmente, Ulisses Guimarães definiu o PMDB como um ônibus, está se tornando um camburão, né? Não é mais aquilo que leva tudo, mas leva direto à delegacia. Nós temos hoje uma vontade política de ética. Essa vontade está cada vez mais manifestada pelas pessoas. Nós temos uma presença forte da questão ética na demanda popular e os ministros não entenderam e não aprenderam a fazer, pelo menos de forma e sempre por motivos absolutamente pequenos. Eu tenho um apartamentinho nesse empreendimento, eu queria lá que desse um jeito. Quando esse prédio, no local que está em Salvador, é evidentemente uma afronta ao patrimônio histórico. Então não precisa ser um especialista em história para ver que tem razão a ideia de que isso deva ser afastado. Agora, tudo isso deve ser investigado, talvez o secretário seja inocente, a presunção da inocência como parte da democracia, mas enquanto ele estiver sangrando em público, esse sangue está no colo do presidente atual da República. Leandro Carnal volta a conversar conosco na terça-feira que vem aqui no Careca de Saber. Um abraço, Leandro. Um abraço, pois. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um muito bom dia para todos.